Olá, olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Tivemos uma manhã intensa de palestras e de volta aqui ao nosso turno noturno para mais essas duas. Muito obrigada, professor Alexandre. Não tem problema com o nome, isso acontece. Sei aí das suas. Toda hora que a gente entra no Instagram, tá o Alexandre bem requisitado. Mas muito obrigada, viu, doutor? Foi uma honra, né? Uma alegria imensa aí. Com certeza, eu estava aqui assistindo junto com o pessoal no chat e interagindo e pude notar já o quanto eles gostaram. Então, muito obrigada. A repercussão foi das melhores, tá bom? Bom, para quem não me conhece, está chegando agora, muita gente aí, a gente já viu que a gente já bateu 1.000, né? Inscritos, hora fica oscilando aí, mas está muito bom, nós estamos extremamente satisfeitos, né? Muito prestigiado, isso é uma honra para a instituição, para o Unipam, para o Centro Universitário de Patos de Minas. Eu sou a professora Sabrina, eu faço parte desse seleto grupo de professores do IPAM, do Centro Universitário de Patos de Minas, e sou uma das professoras que organiza aí o evento. Né? Tenho a honra aí de organizar juntamente com o meu colega, professor Gabriel, e, claro, com o coordenador, professor Alexandre Máximo. Nós fizemos esse ano, né, a gente já estava tudo organizado quando nos foi pego de surpresa aí essa pandemia. Então, por isso, não hesitamos em arriscar um fórum jurídico virtual. E não é que deu certo. A gente, confesso que as minhas alunas mesmo falaram, meu Deus, eu não estou nem dormindo à noite, né? Porque gera uma insegurança. Foi o primeiro fórum virtual. E aí, para compensar ser virtual, nós demos uma caprichada. Vocês viram como que já foi de manhã, já puderam notar um pouco aí do professor aí Alexandre Moraes da Rosa. E agora, né, com o currículo de peso, né, nós temos aí esse queridíssimo, nosso próximo palestrante, esse queridíssimo processualista, um gigante da área do processo, que eu vou ter o prazer de anunciar. Vamos lá? Sem mais delongas, para a nossa próxima palestra? Bom, o nosso próximo convidado, então, é Edilson Vitorelli. Eu tive que resumir, né? O Edilson me mandou um pouco do currículo dele, eu até cheguei a postar, viu, professor? Tive a audácia, mas para que os alunos pudessem ele conhecer, vou ler um pouquinho dele, mas para o pessoal ver a sua experiência, né? Aí, tão novo e já com um currículo de peso desse. Professor Edilson Vitorelli é procurador da República em Campinas. É também mestre, doutor e pós-doutor, né? Ele, salvo engano, as federais, eu até anotei aqui, né? Pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, doutor pela Federal do Paraná, mestre pela Federal de Minas Gerais. Então, bastando, Vitorelli também já foi juiz federal na 4ª Região e também procurador do Estado de Minas Gerais. Não para por aí, vamos lá. Também foi professor visitante na Stanford Law School, pesquisador visitante na Harvard Law School, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do mestrado da Universidade Católica de Brasília. E agora eu deixei por último, viu, professor, porque eu tenho tanto gosto de dar essa notícia, porque para nós muito nos honra um título, né? Você carregar esse título. Eu lembro hoje quando o professor Marinoni postou essa notícia e todo mundo na área do processo ficou muito feliz e, obviamente, né, representando aí o processo brasileiro aí no mundo todo. Por quê? Porque nada mais do que o único autor. Então, o professor Edilson Vitorelli é o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Capelletti, atribuído pela International Association of Procedural Law ao melhor livro sobre processo do mundo. Melhor livro sobre processo do mundo não é para qualquer um mesmo. Então, com muita honra, com muita alegria, o nosso palestrante de hoje vai tratar de um tema que é muito caro à minha pessoa, e eu confesso que eu puxei um pouco para o meu lado, né? Eu tenho que fazer essa confissão aqui, que é um tema de pesquisa, inclusive, um tema novo e um tema de pesquisa minha, do meu doutorado.
Então, terei a honra aí para mostrar, inclusive, para o pessoal esse tema novo, quase ninguém, né, o pessoal ainda tem muita dificuldade de enxergar ainda essas diferenças, sempre imagina como um processo coletivo, mas estamos aqui para falar de processo estrutural, né? Inclusive, o nosso palestrante colocou ainda em forma de pergunta. Com a palavra, Edilson Vitorelli. Olá, tudo bem, Sabrina? Ótimo, melhor agora. Que bom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal da Unipam, muito boa noite. Sei que também tem muita gente aí de fora da universidade também, né? Já que o fórum foi aberto a todos, mas devo dizer que vocês da Unipam têm a sorte especial de ter a professora Sabrina como professora, porque não é para qualquer um criar no meio da pandemia um fórum jurídico como esse, com tantas personalidades do processo civil. Hoje nós tivemos aqui um verdadeiro desfile dos professores do processo civil no Brasil. Também teve professor de processo penal, mas fazer o quê, né? Tem que dar uma colher de chá, tem a cota lá do pessoal do penal, o que a gente vai fazer, né? Mas brigadíssimo, professora Sabrina, pelo convite, pela gentileza toda com a qual você sempre nos recebe e com a qual organizou esse seminário. Eu queria também fazer um cumprimento especial aqui, não apenas aos alunos da Unipam, mas a todos que nos assistem, dizer que se vocês acharem o tema dessa palestra muito chato, depois vocês podem me seguir lá no Instagram, porque lá eu falo de temas bastante mais leves do que esse aqui, mas eu vou fazer o possível para que a gente tenha aqui alguns minutos de conversa um pouco mais leve e um pouco mais tranquila sobre esse tema. Então, mesmo que você esteja no começo do curso, a professora Sabrina me disse que tem alguns alunos do começo do curso, não se preocupe que a gente vai da superfície para o fundo. Eu não vou abandonar os que estão nadando na superfície, mas também não quero deixar de chegar na profundidade, porque afinal de contas, esse é um tema que merece muita atenção. Eu costumo dizer que talvez esse seja o único tema que merece atenção hoje, não é à toa que a professora Sabrina está fazendo doutorado sobre ele, porque, no fundo, ele é o grande problema que a gente tem para resolver. O nosso tema do processo estrutural é o tema, qual é a pergunta que a gente faz aqui, né? Como que nós vamos resolver grandes questões, grandes problemas da nossa sociedade que estão aportando no Poder Judiciário pela via do processo. É só isso aqui que a gente quer resolver, né? Então, enquanto tem gente aí discutindo filigranas de como que está escrita a vírgula do artigo, não sei qual, o que a gente está tentando discutir aqui é um problema absolutamente central, que é nós temos, de fato, grandes problemas que chegam ao Poder Judiciário. E nós precisamos saber como que nós vamos resolvê-los. Tradicionalmente, o processo civil não foi pensado para isso. O processo civil foi pensado para resolver aqueles conflitos provinciais que os doutrinadores de direito civil chamam de Caio e Tício, né? Conflitos privados que tratam de uma questão pretérita e que o que se pretende é a reparação usualmente em dinheiro. Então, Caio e Tício brigam porque Tício descumpriu um contrato, o que você faz é tirar dinheiro de Tício para compensar Caio por aquilo que Tício não cumpriu. E é isso, é para isso que o processo foi pensado desde os romanos, passando pela Idade Média até hoje. Qual que é o problema? Nós chegamos na modernidade e nós inventamos um negócio chamado direitos sociais ou direitos prestacionais. Nós inventamos alguns direitos que o Estado precisa prestar, o Estado precisa fazer alguma coisa para que eles existam. São vários os contextos que demandam esse raciocínio. Eu vou tratar aqui só de dois, para ficar mais simples da gente explicar. Imagine a situação que você tem pessoas, várias pessoas, que têm várias crianças. Então você já imagina logo, né, aquele universo de crianças catarrentas, não com coronavírus, claro, mas catarrentas como o normal das crianças mesmo, nojentas, horrorosas, e elas estão ali precisando de creches, ou seja, precisam de algum cristão que vá cuidar delas enquanto seus pais trabalham. Isso é um problema do Estado?
Tradicionalmente, não. O Estado não tem nada com isso. As pessoas resolveram ter filhos e não tem com quem deixar os seus filhos. Durante muitos anos, nós supusemos que isso era um problema delas. Provavelmente, o professor Sabrina falou que sou um jovem processualista, não tão jovem assim mais, mas eu não frequentei creche, por exemplo, porque eu nasci e cresci numa cidade pequena, São João del Rei, tal como Patos de Minas, também sou mineiro aí, tal como a professora Sabrina e vocês que nos assistem, e não frequentei creche. Por quê? Porque não havia. Você ficava com a avó, você ficava com alguém que trabalhava na sua casa, não existia isso. No entanto, em 1988, a nossa Constituição, lá no artigo 205, resolveu escrever que a educação é direito de todos e dever do Estado. E um pouquinho mais para frente, uma emenda constitucional incluiu nesse conceito de educação o conceito de educação infantil, portanto, as creches. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, lendo o óbvio que está escrito na Constituição, veja, ninguém inventou isso, está escrito na Constituição. O Supremo disse: isso é um direito subjetivo. Todas as crianças têm direito à educação infantil. Ponto. Ponto. O ministro Celso, inclusive Celso de Mello, que foi o relator desse caso. E aí, o que restava ao poder público? O poder público veio e disse: olha, mas não tem vaga. Não tem vaga, não tem onde pôr todas essas crianças. E aí, o que fazer? Então, esse é o primeiro exemplo que eu quero que vocês tenham em mente enquanto nós estamos discutindo aqui. Poderíamos pensar nesse mesmo contexto da pandemia. Né? Nós temos aí estados agora que estão, lamentavelmente, chegando ao limite da sua capacidade de UTIs. No artigo 196 da Constituição vai nos dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E quando não houver vaga para todas as pessoas na UTI mais, se é que, lamentavelmente, nós cheguemos a esse ponto, o que vai fazer? Né? Porque é direito da pessoa. Se é direito da pessoa, o artigo 5º 35 autoriza que ela recorra ao Poder Judiciário. E isso, de fato, ocorre. Nós temos milhares de ações judiciais nesse Brasil pedindo vagas em creche e temos milhares de ações judiciais nesse Brasil pedindo tratamentos variados de saúde que, por alguma razão, não foram prestados. Vejam, não há que dúvida, o caso é simples. Os artigos 196 e 205 da Constituição garantem saúde e educação. Ponto. O caso é simples, não há como discutir. A dificuldade não está no direito, a dificuldade está na vida. A vida não dá conta de resolver o problema, que juridicamente foi resolvido pelo nosso Constituinte. Você pode dizer, mas esse Constituinte é um irresponsável, não devia ter escrito isso desse jeito. Bom, aí é aquela história, né? Se jogasse futebol, né, o Atlético Mineiro teria um desempenho muito melhor do que ele efetivamente tem. Como se não joga futebol, então isso está na Constituição, a gente vai ter que lidar com o que está escrito na Constituição. E o que está escrito na Constituição é que as pessoas têm direito à saúde e à educação. Esse é o lado 1. Vamos pensar num segundo exemplo. Isso aconteceu, vou contar um caso verídico. Há alguns anos, não tem muitos anos isso, uma operadora de telefonia celular, muito operante aí em Minas Gerais, por sinal, criou um plano, criou uma promoção, sei lá, enfim, um método que era o seguinte: você paga 25 centavos por ligação de celular. Não importa quanto tempo a ligação dure, você só vai pagar 25 centavos por ligação. Eu era, inclusive, cliente dessa operadora. O que as pessoas começaram a perceber? Que, num determinado momento, se você fosse uma pessoa que gostava de falar no celular, num determinado momento, a ligação caía. Né? Uma coincidência do destino, a ligação caía. E você era obrigado a fazer uma segunda ligação e pagar, obviamente, mais 25 centavos. E isso aconteceu durante um tempão. As pessoas, no fundo, não ligavam muito para isso, porque eu não vou entrar na justiça para cobrar 25 centavos de volta da operadora. Isso é uma coisa que os autores norte-americanos chamam de Negative Value Claim, que é pretensão de valor negativo.
Você tem uma pretensão que é juridicamente fundada, mas não compensa você buscar a reparação dessa pretensão. Negative Value Claim. Você tem uma coisa que você tem direito, mas não compensa você ir para o judiciário buscar. A gente vive tendo isso é muito frequente. Se você pensa nesse caso, você vive sofrendo microlesões de consumo, a gente vive sofrendo microlesões de consumo, com as quais a gente acaba se conformando, porque não vale a pena buscar o Poder Judiciário para solucioná-las. Então, tenham em mente esses dois grandes exemplos. Eu vou começar pelo segundo. O que a gente fez para resolver o segundo problema das Negative Value Claims? Nós criamos um negócio em 1985 e depois, em 1990, chamado processo coletivo. Então, em vez da gente continuar lá no paradigma de Caio e Tício, a gente criou um novo negócio um novo troço chamado processo coletivo. Esse processo coletivo permite que você agregue essas reclamações todas de 25 centavos e cobre todas num processo só. De modo que aquilo que era valor negativo agora é valor positivo, porque eu não estou cobrando mais os meus 25 centavos. Estou cobrando 25 centavos de um monte de gente. Então, vale a pena litigar esse tipo de causa. Então, o sistema resolveu esse problema. E ele botou essa missão na mão de várias pessoas, mas sobretudo no Ministério Público. Então isso é uma das coisas que eu faço na minha vida. Eu tenho 11 anos de Ministério Público Federal e uma das coisas que eu faço é exatamente isso. Eu proponho ações com a pretensão de que direitos de outras pessoas que não sou eu mesmo, foram lesados, e que esses direitos sejam reparados de maneira coletiva, para que essas pessoas não tenham que ingressar em juízo. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse processo coletivo numa outra situação que ele também resolveu lá em 85/90, que é o problema do direito ambiental. O meio ambiente é um direito que pertence a todos, mas ao mesmo tempo, como ele pertence a todos, ninguém quer se empenhar para defendê-lo pessoalmente, ou poucas pessoas querem se empenhar para defendê-lo pessoalmente. O meio ambiente é mais ou menos como um trabalho em grupo. Se um fizer, todos ganham ponto. Então, racionalmente, ninguém quer fazer, porque todo mundo quer ganhar ponto de graça. Todo mundo quer ganhar sem ter que fazer. Então, é basicamente isso. Por isso que não tem muita gente aí defendendo o meio ambiente localmente, porque você assume um custo e o benefício não é seu. O que o nosso legislador fez? Botou o processo coletivo no meio e disse: Ministério Público, já que você já ganha para isso, vai lá e defende o meio ambiente também. Então é outra coisa que eu faço. Eu entro com ações para proteger o meio ambiente. Se eu ganhar, eu não ganho nada. Se eu perder, eu também não perco nada. Mas você equilibra o sistema dando a tarefa para alguém, individualizando a tarefa. Foi isso que o nosso sistema fez lá atrás. Só que sobrou um problema, que é o meu problema das creches, que é o problema que eu quero tratar aqui com vocês mais minuciosamente. Esse problema das creches não é resolvido nem pelo processo individual, nem pelo processo coletivo. E eu vou explicar por quê. Imaginem vocês o seguinte: você tem lá um monte de crianças, como eu já disse, que não tem vaga na creche. E esse monte de criança precisa de vaga em creche. O pai de cada uma delas, ou a mãe de cada uma delas, vai lá e fala: vamos entrar na justiça individualmente, como se fôssemos Caio e Tício. Tício, nesse caso, é a prefeitura, não é mais uma pessoa física, é a prefeitura. Então, eu entro com ação para que o meu filho tenha vaga em creche. Se você fizer isso, aqui em São Paulo isso acontece muito, se você fizer isso, você provavelmente vai ganhar. Você provavelmente vai ganhar. Porque os juízes concedem essas decisões. E por que eles concedem? Porque está escrito na Constituição que você tem direito. Então o juiz diz: a pessoa tem direito. Entrou com a ação, eu concedo. Só que isso não acontece uma vez, porque quando a ideia é boa, ela espalha rápido, as pessoas postam no grupo de WhatsApp e assim por diante. Então, quer dizer, a ideia ruim espalha rápido também, né? Imagina a ideia boa. Então, as pessoas vão demandando isso, e aí uma entra, outra entra, outra entra, outra entra,
outra entra. Só para vocês terem uma ideia, no município de São Paulo, em um período de 4 anos, 60 mil pessoas tiveram essa ideia. E você teve 60 mil ações individuais em que o judiciário mandou criar 60 mil vagas em creche, uma por uma. Então é mais ou menos como se você estivesse enchendo um copo de água com um conta-gotas. Por mais que o impacto individual de cada decisão seja muito pequeno, e ele de fato é, se você tiver paciência suficiente, mais dia, menos dia, você vai encher o copo. E você não vai mais ter como simplesmente colocar todo mundo na sala de aula. Aqui em Campinas, quando escrevi esse livro, né, que foi premiado, que a professora Sabrina falou, que aliás é esse aqui, para quem depois quiser procurar, esse é o livro, eu pesquisei um pouquinho isso aqui em Campinas. Aqui em Campinas, em mais ou menos 3 anos, foram 8 mil ordens judiciais para a criação de vagas em creche, para um único município, em mais ou menos 3 anos. O que o município fez? Alguém sempre me diz, com certeza o prefeito descumpriu as ordens judiciais. Ao que eu sempre respondo, parafraseando com o padre Washington, sabe de nada, inocente. Prefeito não descumpre ordem judicial, porque ele não é bobo. O que ele fez? Ele encheu as salas de aula. Então, salas de aula que deviam ter 5 crianças, tinham 15. Salas de aula que deviam ter 10, tinham 25. Salas de aula que deviam ter 25, tinham 40. Ou seja, né, como eu sempre digo, se houver inferno, ele deve se parecer com isso. Você lá sozinho, com 40 crianças, e você tem que cuidar de todas elas. Isso fez com que, fato real, isso fez com que os índices de doença ocupacional entre os professores da educação infantil explodissem, porque as salas estavam muito cheias. Então, o judiciário, embora ele tenha tentado não fazer a intervenção, ele fez, porque ele fez aos poucos, ele fez pingada essa intervenção. Então vejam que o processo individual não é o nosso problema, porque você acabou piorando o problema original. Você agora tem um problema das crianças que não têm vaga, tem o problema das crianças que estão em salas superlotadas, você tem o problema dos professores que estão com doenças ocupacionais. Então você tinha um problema, agora você tem vários problemas. Você desorganizou totalmente o sistema. Aí você diz, não, então o problema, a solução é o processo coletivo. Vamos pegar esse negócio mais moderno e tudo, e vamos aplicar o processo coletivo. Num modelo de processo coletivo, o Ministério Público, entraria com uma única ação, pedindo que, em vez de o juiz atender cada pessoa com uma ação individual, que ele atendesse todo mundo coletivamente. Então, eu pediria para criar 6 mil vagas em creche numa ação civil pública. Então, em vez de cada pessoa entrar pedindo uma, eu entro com uma ação civil pública pedindo para criar 6 mil numa única ação. Aí você fala, bom, aí tudo bem, acabou os processos individuais. A primeira má notícia é que eu provavelmente vou perder. O que acontece é que, quando você pede para criar uma vaga em creche, o juiz não pensa 2 vezes, ele fala, poxa, mas uma vaga, põe mais uma carteira aí, não custa nada, tão pouco, né? Falta de boa vontade, resolve o problema logo dessa criança. Quando você pede para criar 6 mil, ele para pensar e fala, poxa, mas 6 mil? Mas vai ter que construir prédio, para construir prédio tem que fazer licitação, mas vai ter que contratar professor, para contratar professor tem que fazer concurso público. Então, aí tem a lei de responsabilidade fiscal, que não permite que a gente tenha muita gente, muito gasto com pessoal, e aí o juiz começa a pensar que o município não é feito apenas de educação, ele também tem que atender saúde, ele também tem que atender a assistência social, ele também tem que atender outras demandas da população, e aí o juiz nega o pedido. Então, a primeira má notícia é essa. A segunda, não é tão simples, então, resumo da primeira má notícia, não é tão simples ganhar coletivamente aquilo que você ganha individualmente. Pode parecer que mas não é. É muito mais fácil ganhar 6 mil decisões para criar uma vaga do que ganhar uma decisão para criar 6 mil vagas.
E a segunda má notícia é que o efeito final, mesmo que eu ganhe, supondo que eu ache esse juiz, né, que vai ser o cara que vai dar essa decisão, o efeito final não é muito diferente, porque você termina com o município com uma bomba de uma decisão de criar 6.000 vagas que ele simplesmente não tem como cumprir. Porque não se criam vagas instantaneamente, como eu acabei de explicar. Você tem que fazer licitação, você tem que fazer concurso público, você tem que contratar gente, e tudo isso leva tempo. E aí você fica com decisões inexequíveis, decisões que são muito boas no papel, mas que no fundo, acabam não resolvendo a vida de ninguém. Pois bem, pensando em tudo isso, a doutrina começou a desenvolver uma alternativa que ficou conhecida como processo estrutural. De onde saiu essa ideia? Essa ideia saiu da cabeça de alguns juízes nos Estados Unidos e de alguns doutrinadores famosos nos Estados Unidos. O problema foi o seguinte: até a década de 50, os Estados Unidos viviam um sistema de segregação racial institucionalizada que era conhecido como separados mas iguais. Era legal que você tivesse estruturas que atendessem apenas brancos ou apenas pessoas brancas ou apenas pessoas negras. Em 1955, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que isso era inconstitucional e que essas estruturas, a decisão foi sobre escola, mas o precedente valia para todas as estruturas, então vou falar das escolas, que essas escolas deveriam ser dessegregadas, deveriam ser misturadas, tinha que ter pessoas de raças diferentes na mesma escola. O problema é que os gaiatos da Suprema Corte dos Estados Unidos deram essa decisão maravilhosa e não disseram como que era para fazer isso. Eles simplesmente disseram: segregação racial não pode. E aí os juízes de primeiro grau é que receberam essa bomba e começaram a falar: poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Alguns juízes, então, não todos, alguns, começaram a ter essa ideia. Falaram: não, o que a gente precisa não é simplesmente de uma canetada. Não adianta a gente imaginar que o juiz ou que o legislador tem uma espécie de varinha de condão que permite que ele diga cumpra-se a lei e a lei se cumpre. Né? O que a gente precisa fazer é reestruturar toda a estrutura, toda a instituição burocrática que gerencia as escolas. Então, daí porque ele ficou conhecido como processo estrutural, ou, na expressão original, structural litigation. É a ideia de que você vai conduzir o processo com o propósito de reestruturar alguma coisa, ou de estruturar alguma coisa que não exista. Algumas pessoas falam que o melhor nome seria processo reestrutural, mas eu não gosto de ficar discutindo o nome. Então, a ideia é essa: você vai conduzir o processo não para dar uma solução imediata e instantânea. Você vai conduzir o processo para reestruturar alguma coisa. Como que você vai fazer isso? Basicamente, em vez de você pensar o processo como uma linha reta, que é como nós, professores de processo, costumamos representá-lo, né? Você tem inicial, contestação, prova, sentença, recurso, coisa julgada, execução. Você começa a pensar o processo como uma questão cíclica. Uma questão cíclica. O que é um processo estrutural? É um processo que se concentra primeiro em diagnosticar uma determinada situação problemática que demanda uma reestruturação. Uma vez que esse diagnóstico está feito, o processo estrutural se concentra em elaborar um plano para alteração dessa realidade. A partir do momento que esse plano existir, a gente se concentra em implementar o plano para alteração da realidade. E, à medida que o plano vai sendo implementado, a gente se concentra em fiscalizar o modo como a implementação do plano altera a realidade. Para quê? Porque à medida que a gente fiscaliza, a gente está diagnosticando. E aí a gente faz um novo diagnóstico que altera o plano, que é implementado, que altera a realidade, que gera um novo diagnóstico, que altera o plano, que é implementado, que altera a realidade. Então, você cria um ciclo de mudança social cujo propósito é permitir
que aquele resultado que a sociedade quer, que no meu exemplo é criar vagas em creche, seja realizado de uma maneira ordeira, de uma maneira que evite os efeitos colaterais de ordens que são súbitas, que são instantâneas, e de uma maneira que vá fazer com que esse resultado seja duradouro no longo prazo, porque não adianta nada você criar 6.000 vagas hoje se amanhã vai estar precisando de vaga de novo. Então você reestrutura o desenvolvimento da política para que a política possa funcionar bem e não para que o judiciário precise ficar reconduzindo essa política o tempo todo ou intervindo sobre ela o tempo todo. Quer dizer, a proposta do processo estrutural é mais ou menos a proposta de intervir bem para intervir uma vez. Em vez da gente passar o tempo todo intervindo numa política pública, a gente faz uma boa intervenção, uma intervenção que reorganiza essa política pública, mas a gente faz isso uma vez só. E depois a gente deixa que a política caminhe com as próprias pernas. É claro que é muito mais fácil explicar isso, embora talvez vocês não tenham achado muito fácil, mas eu posso dizer que é muito mais fácil explicar isso do que fazer. Porque a estrutura do nosso processo brasileiro e do processo no mundo, de modo geral, não foi pensada para dar conta disso. Né? Ela não foi pensada para fazer grandes reformas estruturais. Então você precisa trazer para o processo características que ele usualmente não tem. Vou dar alguns exemplos não exaustivos. Por exemplo, você precisa de diálogo e cooperação entre as partes. Como que eu vou fazer um plano sobre criação de creche? Eu não entendo nada de creche. Quem vai ter que me auxiliar nisso são as pessoas que entendem de creche, são os professores, são os gestores escolares, são os próprios administradores do sistema municipal. E aí você diz, mas professor, essas pessoas são réus, você está contra elas. E eu digo, eu sei. Mas em algum limite a gente vai ter que colaborar, porque senão é impossível que eu construa um plano duradouro. Afinal de contas, não sou eu que vou administrar as creches no futuro, são essas pessoas que vão administrar as creches no futuro. Então, é difícil você estabelecer essa solução, esse diálogo, mas a gente precisa tentar estabelecer. Segundo, tem uma frase que eu gosto muito de um jornalista americano chamado Mencken, que o ministro Barroso, inclusive, tem citado também em alguns textos dele, que é a seguinte: para todo problema complexo, há uma resposta clara, simples e errada. Esse tipo de problema do qual o processo estrutural se ocupa é um problema complexo. E não há uma resposta simples. O simples fato de eu, Ministério Público, estar processando a prefeitura não quer dizer que eu faria melhor se estivesse lá. Quer dizer, não quer dizer que basta tirar o prefeito da cadeira e sentar a mim na cadeira que o problema vai ser resolvido. Também não quer dizer que se o prefeito não deu conta disso é porque ele é um pilantra que não se preocupa com a população. Não quer dizer isso. O que a gente quer dizer nesse contexto do processo estrutural é que o problema público do qual a gente se ocupa é um problema complexo e, portanto, achar a solução para ele não é fácil. Eu, quando recebo pessoas para fazer reunião comigo no Ministério Público e as pessoas começam a dizer, mas esse problema é muito difícil, não sei o quê, eu sempre digo, olha, se fosse fácil, não tinha chegado até aqui. Problemas fáceis já foram resolvidos bem antes de chegarem aqui. O problema só chega aqui quando ele é difícil. Então a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e tem que entender que a gente vai avançar aos poucos, progressivamente. Mas se a gente conseguir fazer o amanhã melhor do que hoje, já é alguma coisa, ainda que a gente não tenha uma solução global para todos os tipos de problema, porque não teremos. Isso faz com que o processo estrutural tenha, como qualquer política pública, um certo caráter experimentalista. Ele está sujeito a erros, ele está sujeito a não atingir os resultados que ele supunha atingir. Muito diferente do que acontece com Caio e Tício. Eu vou lá, tiro o dinheiro de Tício, entrego para Caio e ponto final. Está tudo certo. Dar uma solução para esse tipo de problema público complexo é muito complicado.
E terceiro, só para dar 3 exemplos. Terceiro, mesmo que a gente consiga dar uma solução, mesmo que a gente consiga dialogar com o prefeito, enfim, com quem seja o gestor público, para criar esse mecanismo complexo de resultado, de dar bons resultados, a gente ainda tem um problema, que é os resultados não são instantâneos, que é o que eu chamo de iniquidade temporal. Há pessoas hoje precisando de vaga, precisando de creche, precisando de UTI, precisando de alguma coisa, e o processo estrutural não resolve esse problema, porque ele não é pensado para uma solução para hoje, ele é pensado para uma solução a longo prazo, a médio e longo prazo. Isso significa que a médio e longo prazo, a gente vai ter pessoas atendidas. A curto prazo, provavelmente não. Nós podemos tentar estabelecer algum equilíbrio em relação a isso? Sim, podemos. Atender os casos mais urgentes, os mais graves, alguma coisa assim. Mas em alguma medida, um processo estrutural significa que você, o juiz, vai ter que segurar a mão e dizer: essa pessoa hoje não vai ser atendida. E isso é muito doloroso, porque essa pessoa hoje tem cara, tem nome, tem um sofrimento real com o qual a gente tem que lidar. O sistema, né? O sistema não tem cara, não tem nome. O sistema é uma coisa muito mais etérea. Então é sempre difícil a gente conseguir estabelecer que um processo vai atender o sistema e não vai atender a pessoa que existe hoje. Porque é claro que essa pessoa que existe hoje vai se sentir insatisfeita, vai se sentir, enfim, indevidamente tratada pelo sistema de justiça. Mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: atrás dessa pessoa que foi para a justiça reivindicar os seus direitos, há várias outras que não vão à justiça reivindicar os seus direitos. O acesso à justiça é um bem público relativamente escasso. Não é muita gente que tem acesso à justiça. Então, se você começa só a atender quem vai para a justiça, você está meio que fazendo um funil invertido. Pessoas que já têm acesso a mais bens públicos, tanto que têm acesso à justiça, vão ter acesso a outros bens públicos pela via da justiça, enquanto outras pessoas que não têm sequer acesso à justiça também não vão ter acesso a outros bens públicos porque não conseguem acessar a justiça. E isso vai fazer então com que elas fiquem privadas também desse outro bem que elas poderiam acessar. Se vocês acham que tudo isso é uma visão pessimista de um professor que não é assim mais tão jovem quanto gostaria, saibam que é exatamente isso que ocorre. Eu cito nas minhas pesquisas não apenas uma, mas 2 entrevistas de mães, pessoas leigas, que foram entrevistadas por reportagens relacionadas a creches e ambas receberam a informação de que vaga em creche só com liminar judicial. A pessoa foi na escola procurar uma vaga e o funcionário da escola falou: olha, aqui não é aqui que você tem que vir para matricular seu filho, é na defensoria pública. Se você for primeiro na defensoria pública, aí vão entrar na justiça, aí você vai conseguir uma liminar e aí você vai ter o seu filho matriculado em creche, aqui na creche. Então, a fila que existia na porta da creche, agora é a fila que existe na porta do Poder Judiciário. Exceto que a creche sabe quantas vagas ela tem. O Judiciário não sabe, ele vai simplesmente mandando pôr todo mundo para dentro. Então, esse tipo de iniquidade que eu acabei de mencionar é um falso problema, porque na verdade ele já existe. Já existem pessoas que são atendidas e pessoas que não são atendidas, por trás desse acesso à justiça limitado que a gente acaba tendo. Então, como nem todo mundo entra na justiça, nem todo mundo vai ser atendido. Então, o processo estrutural é a ideia, é a tentativa de dar uma resposta complexa para um problema complexo, é a tentativa de criar uma solução planejada, progressiva
e ordenada para um problema que desorganizou algum sistema social. Não é fácil, não é simples, mas é o que vai dar resultado. E, no fundo, se a gente tem que trabalhar, que a gente trabalhe para obter um resultado adequado. Se tudo isso parece muito complexo, enfim, muito irrealizável, devo dizer a vocês que eu acabei de escrever um livro sobre isso, que está para ser lançado aí nos próximos meses, em que eu falo da teoria e prática do processo estrutural. E eu cito mais de 70 exemplos práticos de situações em que nós já estamos fazendo processos estruturais. É que muitas vezes o operador do direito, sobretudo o Ministério Público, posso dizer, ele acaba trabalhando para fazer reestruturação de instituições públicas sem toda essa teoria por trás. As pessoas instintivamente percebem que existe um problema mais profundo do que aquele que eles receberam e começam a trabalhar em conjunto com o gestor para resolver o problema de fundo e não o problema da superfície. Então, na verdade, a gente já tem algumas experiências muito interessantes no país sobre processos estruturais. A questão é que eles ainda não são a maioria e eles ainda não foram capazes de resolver os grandes problemas públicos que a gente vê por aí. Totalmente, porque em alguma medida eles foram sim capazes de avançar determinados problemas públicos. E no fundo, eu acredito muito, Sabrina, e concluo deixando essa mensagem para vocês, na concepção de justiça de Amartya Sen. Amartya Sen é um economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel, que provavelmente não gosta muito de Netflix, então, além de escrever sobre economia, ele escreveu um livro sobre teoria da justiça. Né? Acho que ele realmente não tinha mais o que fazer. Já na economia ele já tinha ganhado o Prêmio Nobel mesmo, então ele falou, vou escrever sobre justiça agora, então, vou escrever sobre para o pessoal lá do direito. E aí, ele escreveu uma teoria da justiça, um livro que está traduzido para o português, e ele fala muito disso, que a gente tem que pensar numa justiça incremental, em transformar o mundo em um contexto um pouco menos justo, no contexto um pouco menos justo que ele era ontem, para um contexto um pouco mais justo de hoje, de modo que o mundo progrida. E isso me parece muito apropriado. Em vez da gente querer achar um único sentido de justiça e dizer, olha, o justo nessa situação é isso, a gente passa a trabalhar com múltiplos conceitos de justiça, é isso que ele propõe, e que se orientam pela tentativa de incremento, de se fazer mais justiça do que se fez até aqui. Amartya Sen dá um exemplo curiosíssimo e eu quero usar esse exemplo dele para fechar aqui e me despedir de vocês. Amartya Sen apresenta a seguinte situação. Imagina, e vejo que hoje eu estou meio fixado em crianças, porque o exemplo da Amartya Sen é com crianças também. Imagine que 3 crianças chegaram para você discutindo a propriedade discutindo quem deveria ficar com uma flauta. Estão brigando por uma flauta, instrumento musical, e você que vai decidir quem tem que ficar com essa flauta. A primeira criança diz, eu tenho que ficar com essa flauta porque eu sou o melhor flautista. E, portanto, eu consigo tirar a maior utilidade possível desse brinquedo. A segunda criança diz o seguinte, eu mereço ficar com essa flauta porque eu só tenho a flauta, eu não tenho nenhum outro brinquedo. Então, se eu não ficar com ela, os outros têm outros brinquedos e eu vou ficar sem nada. E o terceiro chega para você e diz, eu mereço ficar com essa flauta porque fui eu que fiz a flauta com as minhas próprias mãos, enquanto esses outros 2 estavam sem fazer nada. Quer dizer, se você pensar nesse exemplo simples, você vai ver que a nossa sociedade usa esses 3 conceitos de justiça, usa os 3 em momentos diferentes. Se você acha, por exemplo, que a criança que é o melhor flautista não deveria ficar com a flauta, você não deveria acreditar em concurso público, por exemplo. O concurso público é a política de dar o cargo público para a pessoa que potencialmente poderá desempenhá-lo melhor. Não é a que mais precisa do cargo, provavelmente não é a que mais se esforçou para consegui-lo, mas é a pessoa que tem potencialmente mais chance de desempenhá-lo bem.
Por outro lado, em várias circunstâncias, a gente adota como critério de justiça a redistribuição de bens na sociedade. Pense aí no imposto de renda, né? Eu, por exemplo, sou muito procrastinador, já não fiz minha declaração de imposto de renda, vou me valer do prazo extra para poder entregar minha declaração de imposto de renda. O imposto de renda é isso, ele é progressivo, exatamente para que a gente tire riqueza de quem tem mais e dê para quem tem menos. Você fala, mas eu ganhei minha riqueza por minha conta. Problema seu, você vai pagar mais porque você tem mais. E num terceiro momento, a gente também acredita que as pessoas têm direito aos frutos do próprio trabalho. A gente vive num sistema capitalista, a gente aceita que se as pessoas trabalham bem, ganham dinheiro fazendo alguma coisa, elas têm direito aos frutos do próprio trabalho individualmente. Elas não precisam repartir o que elas têm necessariamente com outras pessoas fora de determinadas hipóteses. Então, o que eu quero dizer com isso é que critérios de justiça são complexos. Não adianta a gente achar que a gente vai achar um único critério para resolver todos os problemas, que a gente não vai. Do mesmo jeito que a gente não vai achar um único modelo de processo para resolver todos os conflitos. Em determinadas situações o processo individual é ótimo, em determinadas situações o processo coletivo é ótimo, mas em determinadas situações a gente precisa de um processo estrutural. A gente precisa de um processo que seja capaz de progressivamente fazer mudanças, ainda que essas mudanças não sejam instantâneas, não sejam imediatas. No fundo, se a gente for capaz de fazer alguma mudança, eu acho que o esforço já terá valido a pena. E é isso, Sabrina. Obrigado mais uma vez por esse convite, pela gentileza de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que os alunos, aí, meus conterrâneos mineiros de Patos de Minas, tenham aproveitado esse seminário jurídico e continuem aproveitando ao longo da semana. Obrigado. Imagina, Vitorelli, olha, não tem nem palavras, eu estava acompanhando você na palestra, acompanhando o pessoal aqui elogiando a palestra, elogiando a forma didática que você tem. Eu acompanho seu canal, eu acompanho suas palestras, eu acompanho suas lives, então eu sou uma fã de carteirinha, então eu estou extremamente honrada, primeiro por ter essa oportunidade, né, de trazê-lo aqui para os nossos alunos, para o Unipan, para que eles conheçam e possam aí agora, né, saber, já tem um monte de gente aqui interessada já nos livros, enfim. Então eu realmente estou muito feliz, muito honrada. Vamos sair, se Deus quiser, dessa fase, dessa crise da pandemia e torcer para que o nosso próximo seja presencial e, por que não, me receber aqui, né, presencialmente, melhor ainda. Aí, pelo menos, vai matar a saudade de Minas. Com certeza. Vai poder tomar um café, comer uma pamonha, ficar aqui comer um pão de queijo de Minas, que aqui é a cidade do milho, né? Tem a festa do milho, que inclusive nem está tendo. Era para estar acontecendo essa semana, mas não tem. Obviamente foi tudo cancelado. Imagino que as pessoas devem estar sentindo mais falta da festa do milho do que do seminário jurídico, provavelmente. Mas eu vou te contar, o seminário jurídico é um evento. Porém, normalmente a gente fazia com 1, 2 palestras só por dia. E os meus alunos estão aqui, o pessoal de fora, todos, né? É bom ressaltar que o nosso querido Edilson Vitorelli já havia sido convidado para o presencial e já havia confirmado, né? Gentilmente, ele aceitou nosso convite de pronto e falou de imediato, ele falou, claro, estarei com vocês. A gente tentou encaixar uma data e já estava tudo confirmado, né? Ele, o professor Câmara, né, que hoje de manhã, também o que estará conosco na sexta-feira, que é o Bruno Zampier, né, quem que pese ser delegado, não vai falar de direito penal nem processo penal. Vai falar de ainda bem, de bens digitais. Aqui fica essa briga também. Mas eu confesso que puxo para o meu lado, né, nós teremos aí também o Cássio Scarpinella falando também um pouco sobre, hoje o Didier falou sobre precedente, o Cássio Scarpinella vai falar do método de resolução, né, de conflito repetitivo e o direito jurisprudencial, vai ser muito bom também, vai fechar o nosso congresso com essa palestra. Professor, eu vou colocar aqui, tem uma pergunta, e eu vou bem rapidinho, não vou tomar muito seu tempo, falando o seguinte, tem algum caso que o processo estrutural está fora do alcance do processo estrutural? Tem algo que não teria como resolver com ele? A sua opinião? Eu acho que sim. Acho que é difícil a gente precisar
um caso, mas eu acho que não dá para a gente imaginar que todo problema vai ter solução só porque foi levado para o processo, né? O processo é uma via para a gente tentar produzir soluções. Agora, seguramente que a gente precisa ter a disponibilidade dessas soluções no mundo, na vida, elas têm que estar disponíveis em algum lugar. Agora, no contexto da pandemia, né, na minha vida, porque isso aqui para mim é diversão, né? A gente está aqui batendo papo e tudo. O que eu trabalho de verdade é no Ministério Público. E eu estou participando da coordenação da Procuradoria-Geral da República relacionada à Covid, e a gente tem vivido muito essa situação, né? A crise vai mudando de cara, mas, por exemplo, lá no comecinho dela, a grande discussão era pela disponibilidade de máscaras, né? De máscaras de proteção. Agora isso já o problema, vejo que o problema se auto-resolveu. Mas lá no comecinho, essa era uma crise. E aí a gente dizia, veja, não tem máscara no mundo. O problema não é você entrar na justiça para condenar alguém a pagar, a fazer, a trazer, a importar, não sei o quê. Tinha gente que queria que entrasse com ação para mandar avião da FAB, não sei aonde, fazer não sei o quê. Então, chega a premissa, eu acho, tem que ser a disponibilidade da solução no mundo. Agora, se a solução estiver disponível no mundo, aí sim a gente pode trabalhar outras condicionantes de encontro de soluções. Aí você tem que ter condições econômicas, políticas, sociais, etc. No fundo, o que o processo faz, né? Tem um autor norte-americano chamado Colin Diver que diz o seguinte: o que o processo faz é mudar um pouco a dinâmica do tabuleiro de poder. À medida que você põe no jogo o Ministério Público, põe no jogo o Poder Judiciário, isso reorganiza a dinâmica de poder e acaba permitindo que soluções que até então não tinham sido alcançadas em virtude de outros obstáculos sejam viabilizadas. Então, pessoas que resistiam param de resistir, pessoas que precisavam se empenhar numa determinada questão passam a se empenhar, um dinheiro que não estava acessível passa a ficar acessível. O que você faz é isso. O texto chama The Judge as a Political Power Broker. Ele fala que é como se o juiz fosse um croupier de poder, né? Ele consegue redistribuir o poder entre aqueles atores para tentar viabilizar a solução. Mas muito boa pergunta, aliás, de quem fez, Sabrina, mas eu tenho absoluta convicção de que o simples fato da gente ter o processo como alternativa não garante de modo algum que a gente vá obter uma solução ao longo do processo. Talvez o que a gente queira, né, a gente que estuda processo estrutural queira muito, é que o processo não piore as coisas. Então, que ele pelo menos intervenha de uma maneira a não piorar. Essa é a garantia que eu espero gerar nos meus processos. Olha, eu não vou piorar a situação. Pode ser que eu não consiga melhorá-la, mas pelo menos eu não vou piorar. E tem muito processo que piora, infelizmente. Infelizmente. Bom, professor, nós teríamos aqui outras, depois eu posso até te encaminhar, tem gente querendo que você queria comentasse sobre o projeto de lei 8058, querendo, acho, não sei Esse se é o projeto de lei do processo estrutural, né? Do processo. Estrutural. Inclusive, eu acho que essa... Não gosta, não? Não, eu não gosto muito dele. Eu acho que ele não resolve muitos problemas, acho que o texto dele é muito genérico, muito aberto, e ele vai acabar dando margem a não se fazer processo, a não se buscar a solução. Eu acho que o projeto precisava de mudanças assim, que talvez não sejam viáveis do ponto de vista político. Eu até entendo quem fez o projeto, porque também você precisa fazer um projeto que seja politicamente viável, mas aquilo que é politicamente viável me parece juridicamente insuficiente para dar conta da complexidade do processo estrutural. Perfeito, falou, e eu creio que quem fez essa pergunta aqui, o professor Varela que me mandou, mas é de uma amiga nossa que a gente tem em comum, que fez mestrado na PUC, que é da doutora Luciana, nossa querida amiga Luciana, que foi nossa aluna, hoje já é mestre, e ela também estudou o processo estrutural. Então, eu estou engatinhando ainda no processo estrutural, é um tema que muito me aguçou a curiosidade, então, assim, com seus livros, eu só tenho a agradecer,
né, pela sua contribuição, pelas suas obras, pela forma maravilhosa, didática, sempre sensata de passar, né, de transmitir esse conhecimento. Nós somos aí extremamente gratos. Eu queria fazer uma observação e agradecer, eu não sei se ele está aqui, mas depois eu vou falar com ele, o professor Arthur Trigueiros, né, que me deu o seu contato, me passou, que eu falo, Arthur, vem palestrar, que ele fala que não tem medo de avião pequeno. Não, então tá bom, mas também foi ele que agradeceu. Só para contar uma curiosidade, eu não tenho medo, porque a minha primeira lotação no Ministério Público Federal foi aí em Minas Gerais, em Governador Valadares. Então, eu já viajei de ATR 42 um sem número de vezes, Eu então imagino. eu podia ter de medo, já perdi, e acho que esses aviões são muito seguros, e o Arthur é uma ótima pessoa, procurador do Estado aqui de São Paulo, apesar de ser professor também de penal. Veja que essas pessoas nos cercam por toda parte. Por toda parte. Bom, sem mais delongas, né, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo tempo, né, pela gentileza em ter aceitado o nosso convite. Fica aqui o nosso muito obrigada da instituição, né, do Unipan, do Centro Universitário de Patos de Minas, em nome do coordenador, e em nome de todos os alunos e de todos os participantes. Tenho certeza que todos ficaram muito felizes com a sua explanação, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço.